Direito da pessoa com deficiência. O que você tem a dizer sobre isso? Eu sou Felipe Maia e esse é o Pod Pro. E hoje vamos receber especialistas em dose dupla. Eu recebo hoje a especialista Tatiane Beraldo e Flávia Salum. Bem-vindas, meninas. Muito obrigado por ter aceito esse convite, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu acho que é um assunto não só importante, mas relevante do nicho social. Eu acho que para as famílias de forma geral, aquelas que têm crianças atípicas ou não, mas eu acredito que é algo que engrandeça e talvez traga uma luz ou um sinal ou uma forma de saber que existem possibilidades cujas, né, talvez não fique clara ou às vezes as mães, as famílias não têm noção do que envolve. Vamos lá, Flávia, fala um pouquinho sobre a sua história, a sua vida, onde habita, o que come, o que faz. Sim. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui de falar de um tema tão importante, né? Eu sou advogada há mais de 20 anos, atuo aqui em Pouso Alegre, em todo o Brasil, né? Especialista hoje em Direito da Saúde e também pós-graduada em Educação com ênfase em Inclusão. Faço parte da Comissão das Pessoas com Deficiência, Autismo e Doença Rara da OAB de Pouso Alegre e também da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Pouso Alegre. E a minha maior qualificação, na verdade, também, é que eu sou mãe de uma criança atípica, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, a Marina, que possui uma paralisia cerebral grave. E foi através das demandas, né, dos desafios e dificuldades que eu tive com a minha filha, que eu fui para essa área do direito da saúde e também do direito das pessoas com deficiência. Então você primeiro se formou. Sim. Aí depois você se tornou mãe. Isso. E aí a demanda de mãe justamente, acabou levando você para essa área. Para essa área, o profissional foi para essa área. A primeiro momento, o que você gostaria de atuar no direito? O que você atuou nesse período? Antes da Marina, Isso. Eu fiz direito da família, trabalhei em direito bancário. Aí depois comecei com a doutora Tatiane, né, que também é uma mãe atípica, e começamos a lutar pelos direitos dos nossos filhos e abrimos portas para outras crianças. Então, digamos, por dentro de casa. Dentro de casa. Esse processo, né, de inclusão, literalmente dentro de casa. Muito bacana. Tatiane, e a sua história? Posso dizer que eu conheço um pouquinho, né? Eu gostaria de agradecer também o convite. É um prazer estar aqui, te rever, né? Num podcast com um assunto tão relevante como esse. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, você já me conhece, né? Um pouco, mas acho que tem uma fase da minha vida que você não sabe, né? Eu sou advogada também, sou formada aqui na FDSM já há quase 20 anos, um pouquinho menos que a doutora Flávia. E quando eu me formei, eu trabalhava em direito de família. Fiz direito de família por muitos anos. Aos 28 anos eu fui mãe, né? Eu tenho um filho, o meu filho mais velho chama Murilo, ele tem 12 anos e ele nasceu com síndrome de Down. E foram acontecendo várias coisas, a criança propriamente dita, a criança que tem uma deficiência precisa ser estimulada de forma precoce, né? E nessas terapias, né, nessa busca de buscar uma qualidade melhor de vida, eu acabei conhecendo a doutora Flávia. E a gente conhecia outras mães e a gente via aquela necessidade de um tratamento de alto custo ou uma medicação. E a gente conversava muito sobre aquela situação, aí nasceu o nosso direito da saúde. Então, eu sou especialista em direito da saúde e nos direitos da pessoa com deficiência. E eu iniciei essa carreira juntamente com ela. A gente, por conta da nossa maternidade, a gente tinha pouco tempo para exercer a profissão, então a gente não tinha escritório físico na época. E a gente começou a trabalhar na sala da minha casa. Sério? Dentro de casa. Na sala da minha casa. A gente se encontrava algumas tardes, a gente fazia. E a gente foi vendo a proporção que foi tomando essa nossa... a gente considera como uma missão e um propósito de vida. O nosso conhecimento, né, que a gente faz. E aí já se fazem 10 anos que a gente faz isso. Bem, eu gostaria só de acrescentar, e por conta, né, desse nicho muito fechado... A gente trabalhava, mas a gente nem era visualizada muitas vezes por conta de ser um nicho
pequeno, né? Aí, com esse tempo, as ações foram aumentando e a gente viu que precisava ter mais conhecimento para a sociedade. Aí a própria OAB criou uma comissão do direito da pessoa com deficiência. E a gente fez essa solicitação, a presidente acatou, então a gente tem essa comissão hoje e a gente atua nessa comissão já faz 2 anos. E pela comissão da OAB, a gente é conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência. O conselho faz um trabalho muito bonito aqui na cidade e eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais, mas a gente tem aonde buscar amparo, sim. Bacana. Então, podemos dizer que vocês foram as pioneiras neste segmento a se estruturar, né, enquanto advogadas da causa. Sim. Né? Porque até então acredito que já deve ter tido, né, pessoas que pegavam uma coisa ou outra dentro de um histórico, né, enquanto advogada, mas vocês, né, pela maternidade, né, construíram aí uma carreira sólida voltada para esse nicho, né? Justamente. Flávia, hoje, qual a sua maior demanda, né, do escritório que vocês recebem? Hoje, uma mãe, uma família te procura basicamente em que momento ou qual a maior necessidade que eles chegam até o escritório? Vários tratamentos, né? Tratamentos caros de fisioterapia específica, que tem um método até inclusive que chama PediaSuite de fisioterapia, tem muitas demandas nesse sentido. Medicamento de alto custo, né? Canabidiol, que é agora... É um tabu ainda. Né? Justamente. Cirurgias, né? Muitas crianças com deficiência têm escoliose, têm cifose, necessita fazer cirurgia e são cirurgias caras, né? Então, são várias demandas nesse sentido. E também tem a questão da educação, que nós já tivemos vários casos de professor de apoio também, que infelizmente as crianças não conseguiram administrativamente e tivemos que judicializar. A lei da educação, ela é um avanço que nós temos, né? Claro que a gente tem que contar as vitórias, as derrotas a gente vai organizando, né? Mas ainda é limitada, né? A clareza, né? da imposição. O CID acontece e através daquele CID você consegue ou não, mas não é um CID, vocês podem até dizer mais do que eu. Eu, como profissional, entendo que não é só o CID que determina a criança. Cada criança tem uma demanda. Talvez ela não tenha um CID específico, mas é o contexto, a condição e a limitação, né, que ela tem dentro daquela estrutura, é necessário ter um olhar. Tatiana, o que você já presenciou enquanto mãe ou enquanto profissional? Você poderia compartilhar com a gente um caso, claro, sem falar nome, nem ferir o código de ética, mas uma coisa que você falou, nossa, acontece isso? Te choca ainda? Muito. Existem muitas coisas que a gente desacredita. Eu já vi caso de uma criança que estava sem medicação, um adolescente com porte físico grande, e ele estava sem medicação, sem tratamento, sem terapia, sem acompanhamento psiquiátrico, ele era autista e tinha mais alguma comorbidade. Então ele tinha uma desregulação comportamental e ele quebrou toda a casa. Eles tinham só um colchão. A mãe pedia ajuda em um lugar, no outro, um empurrava para o outro e ele não tinha acesso à saúde. É triste, né? É muito triste. Aquela família não tinha nem conhecimento que ela poderia requerer uma medicação no SUS, ou se o SUS não tivesse aquela medicação, que a justiça poderia ampará-la. E até mesmo a questão social, né? Ou a gente tem a questão dos benefícios, da assistência social. Eu só sei que foi muito difícil fazer com que alguém pegasse aquele menino em casa e levasse ele para o hospital para conter a crise dele. Nossa, foi uma situação muito triste. Eu fiquei sabendo através de uma outra advogada que me pediu orientação em como fazer, porque ela advogava para a família para uma outra questão e a pessoa desabafou com ela. E aí, nesse contexto todo, a mãe conseguiu ir para o hospital, depois de várias tentativas, um jogava para o outro, e quando ela estava no hospital, esse adolescente precisava ter um acompanhamento, uma acompanhante. Uma continuidade. Ela não tinha com quem ela trocar, né, o turno do plano. Né? Isso, e tinha mais 2 crianças em casa. É muito triste, né? São casos que acho que tanto quanto o profissional quanto o ser humano, né? Eu acho que a gente nos leva a refletir enquanto sociedade. Sim. É claro que vocês têm mais referências, mas a legislação hoje ela está preparada para essas crianças, para essas famílias, ou ainda precisamos atestar ou apresentar uma justificativa para a situação?
Infelizmente, eu acredito que a gente tenha que sempre, infelizmente, estar aqui provando, né, mostrando a necessidade individual, porque é aquela questão, cada caso é um caso, né? Não podemos padronizar em termos de educação. Então, eu vejo uma falta de flexibilidade na legislação, entendeu? Temos que ter um olhar mais individual quando se trata da educação especial, sabe? Mais personalizado. Porque não adianta, os autistas são diferentes, as pessoas que têm síndrome de Down, cada uma é de um jeito, paralisia cerebral, então tem que ter um olhar personalizado. E a lei tinha que ser mais flexível para isso. Ainda não se discute, né? Grandes situações. Mas né? só para complementar, considerando que a gente já tem, né, em vigor, eu acho que as pessoas têm vontade, né? A gente tem aí uma divisão de pessoas que têm boa vontade e aquelas pessoas que só querem cumprir a lei. Porque não basta você somente matricular uma criança na escola. É achar que está resolvido o problema. Exatamente. Né? Tem que fazer a inclusão. Então, assim, essa questão do olhar individualizado, ela é muito séria. Então, são poucas pessoas que têm a visão de saber que isso tem que ser feito e tem o feeling também, né? A questão do preparo que a gente tanto fala. Uma frase que me incomoda muito é assim, temos que preparar os profissionais de educação. Como prepará-los, né? Como prepará-los? Eu posso dizer que estou do outro lado, né, enquanto profissional. Eu atuei uma boa parte da minha carreira no ensino superior formando professores. Inclusive, trabalhei com a disciplina de educação especial inclusiva. Mas quando eu tive uma mudança de carreira e que eu vim atuar enquanto profissional da área, eu percebi que boa parte do que eu havia estudado não contempla sequer uma realidade de uma criança portadora seja de uma síndrome, seja de uma comorbidade, o quão amplo e mais profundo é cuidar de uma criança, porque na verdade criança já é uma caixinha de surpresa, né? Quando ela vem ela apresenta, né, características ou demandas específicas, é um olhar muito mais apurado, porque veja, numa sala de 30 crianças, como individualizar ou entender a demanda de cada uma. Porque uma vai ter mais dificuldade na matemática, uma vai ter mais dificuldade no português, na leitura, na socialização. E aí, quando temos o acesso dessas crianças que outrora eram retiradas da sala de aula por algum motivo, talvez por vergonha, por falta de informação, enfim, uma série de questões, a escola passou a receber, mas de que forma recebe essa criança, né? Sabe uma coisa que eu acho, pegando o gancho do seu raciocínio, do que você disse, a educação, ela está atrelada à saúde. Muitas dessas crianças não têm um tratamento multidisciplinar, não tem acompanhamento de neurologista, né, psiquiátrico. Então, eu acho que assim, teria que haver uma junção, né, da parte da saúde e com a parte com a educação para as coisas funcionarem, né? A gente fala, os terapeutas falam muito isso para a gente, enquanto mães, que a família tem que ter uma ligação da família, da escola e da terapia. Né? Se tudo funcionasse em sincronia, seria mais fácil. O andamento, a evolução é melhor. E hoje em dia é assim. Você tem crianças que não têm esse acesso, e aí gera grande dificuldade, como a gente está falando. E a gente tem crianças que têm o apoio, né, profissional de terapias, mas a escola não dá abertura. Existem escolas que são muito receptivas, que aceitam a fazer um trabalho em conjunto, mas tem pessoas que não aceitam isso, né? Isso aí é uma grande dificuldade também que a gente vê enquanto mãe e vê também com pessoas que vão no nosso escritório que passam essa demanda pra gente. Essa demanda de solicitações referente aos tratamentos, né? Mas no dia a dia, como mães ou como profissional, já parou um caso na sua mão sobre o preconceito em si, que a pauta seja o preconceito? Eu já fui convidada a me retirar da escola porque meu filho não cabia lá. Quando meu filho tinha 4 anos, ele estava no pré. Meu Deus. A diretora me chamou na direção. E ele tinha vários comportamentos disfuncionais mesmo e não eram compatíveis com a idade que ele estava. E ela sugeriu que eu trocasse ele de escola para uma escola especial, né? Então, assim, eu acho que é uma forma de preconceito, porque a lei, né, quem escolhe são os pais, né? Com certeza. Então, assim, eu já vi de clientes, já vi de amigos, mas eu já sofri. E por mais de uma vez. Não foi uma. Não foi uma. São inúmeras barreiras, né, que a gente enfrenta. Inclusive, eu também a minha filha já estudou na escola regular no estado. E uma vez uma mãe falou, por que você não leva ela para uma escola especial? Seria melhor para ela.
Só que, na minha opinião, a minha filha estava sendo melhor estimulada ali com as crianças, digamos, típicas, né? Aham. Então, a gente tem essas barreiras atitudinais, que são dos comportamentos das pessoas, né? E eu acho que cabe a nós educarmos as pessoas também em relação a isso, porque se fala muito pouco sobre inclusão, se fala muito pouco sobre as desigualdades, as diferenças, né? Porque eu acredito que a educação, ela é o que move e movimenta o mundo em todas as áreas. Sim. O conhecimento te liberta, te condiciona e te apresenta para um universo que outrora era desconhecido. Sim. Vai dos direitos, né, como vocês estão comentando sobre as famílias que procuram, seja uma terapia, que isso já está embutido enquanto cidadão, né? E aí entra na questão da prioridade, porque é uma demanda urgente. Uma criança que, se ela ficar sem assistência, né, na idade escolar, de iniciação, ela vai ter uma lacuna gigante quando se tornar adolescente e adulta. Sim. Né? E a gente tem que brigar por algo que deveria ser natural, né? Ainda é muito triste, né? Eu acho que a maior deficiência não está na deficiência propriamente dita, está na sociedade. A gente precisa se rever muito enquanto sociedade. Um dos intuitos do Pode Pro é justamente falar sobre temas relevantes para a sociedade, porque, apesar de ser professor e atuante na educação especial hoje, mas eu vejo o quão ainda nós não somos falhos enquanto sociedade no olhar para essas crianças. Sim. Eu falo que eu viro um leão em relação à criança que eu assisto, porque eu tento fazer o universo dela o melhor possível, o mais igualitário nas oportunidades e propostas, desde que seja uma atividade física, desde que seja uma atividade intelectual, uma atividade em grupo, respeitando as limitações dele. Por exemplo, ele tem uma certa dificuldade de mobilidade de cortar, não tem os movimentos tão seguros como uma outra criança, mas eu tô ali do lado, vamos fazer sim, você consegue, e estimulo para que ele faça, né? Não questiono se tá bom ou se tá ruim, não é esse critério, mas ele tem que sentir aquela experiência. E isso é inclusão, é muito diferente você matricular aquele aluno e só deixar ele no fundo da sala. Ser só mais um número ali, Isso. Eu acho que nós temos que vencer uma barreira, é um paradoxo você falar de inclusão dentro de uma instituição, que é a escola, que por prioridade ou por base já deveria ser um ambiente inclusivo, para receber todas as crianças. Exatamente. Nenhuma criança é como a outra. Não. E às vezes essa semana dei uma palestra falando que às vezes as mães se colocam numa situação, nossa, meu filho precisa tanto de auxílio, disso, aquilo, mas cada criança se apresenta de uma forma. Sim. Cabe a nós, adultos e profissionais, darmos todo o suporte e condição para aquela criança. Claro, vai ter algumas barreiras diferentes, sim, mas se nós não estivermos ali assistindo para o melhor dessa criança, qual vai ser a forma que ela vai chegar? Ou quem é que vai ter esse olhar? Por isso que eu acho que é um trabalho muito bonito que vocês fazem enquanto profissão, você comentou antes no off, que é um propósito, né, de vida. É um propósito. Advogar já não é uma profissão tão fácil, né? É uma profissão estressante, ainda mais a gente trabalha de forma autônoma. Acho que eu já vi vários memes até no Instagram que dá vontade de parar, quantas vezes você já pensa isso por dia. Chega, né? Só que quando você tem esse sentimento, você pensa nos propósitos que isso faz, né? Quantas pessoas que a gente se vê beneficiando do trabalho que a gente faz, né? Tendo qualidade de vida mesmo e às vezes até salvando vidas. Né? Imagina. E fora, não é só a criança o envolvido em si. Acho que a família se constrói ou se destrói a partir de ter ou não ter assistência. Sim. É assim, e por mais que a gente encontre barreiras, que tem todas essas questões que a gente fala de forma negativa, ainda existem muitas pessoas boas no mundo. Existem, né? Não é ainda. Existem pessoas boas no mundo. É que os maus, infelizmente, acabam sendo protagonistas. Porque às vezes acaba se sobressaindo, né? As atitudes negativas. Então, assim, ainda tem pessoas que fazem coisas bacanas, tem escolas que incluem mesmo, que tem boa vontade. Então, eu gosto muito de lembrar da Berenice Piana, né? Que a lei do autismo foi ela que a gente deve a ela, né? Os direitos que são assegurados aos autistas. Ela demorou 10 anos para conseguir aquela lei. Ela levou muita porta na cara indo no Congresso. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho Berenice Piana, sabe? Plantar a sementinha igual tâmara, né? Quem planta tâmara não come tâmara, né? Não. Demora muito tempo. Ela não vai ver, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, porque eles vão chegando... Porque a deficiência, ela sempre vai existir. E, inclusive, existem estudos americanos que falam que...
que o autismo, daqui 10 anos, vai ter pelo menos um em cada família. Não quer dizer que todo autista tem deficiência, mas autismo é uma comorbidade e, para os efeitos da lei, eles têm todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Então, né, por isso eu falo, as pessoas têm que fazer um futuro melhor para quem for chegar poder colher, né? Igual a gente está colhendo a lei Berenice Piana, né? Com certeza. Os benefícios. E na sua história, a Tatiana, né, comungou de uma história, o que te marcou? Ou uma história que você fala, nossa, essa marcou muito e eu levo enquanto marca da sua carreira? Um marco da minha carreira bem trágico foi um caso que nós tivemos de um home care, né, que é uma assistência domiciliar de uma criança de 7 anos. Aí nós obtivemos a vitória na justiça para a implementação do home care pelo poder público. E, infelizmente, pela morosidade, não deu tempo. Nós perdemos a criança, foi muito triste. Então, isso, assim, advogar na área de saúde, advogar para as pessoas com deficiência, muito gratificante, né? Quando a gente obtém êxito, é muito gratificante. Mas também tem um lado trágico, triste, dolorido, que é quando a gente perde os pacientes, porque a gente não pode esperar, né? São processos que a gente não pode negociar. Não é só um papel, não é só um processo. É a vida, justamente. É a vida, é a saúde, é a dignidade humana. Então, são valores muito nobres que a gente trabalha, sabe? Mexeu muito com a gente isso. Imagina. E não foi só uma criança que isso aconteceu, né? Esse caso foi o mais recente que ela está recordando. Tivemos outras crianças também com tratamento deferido, a demora na implementação da liminar por conta de recursos, né? Morosidade. O sistema, né, não colabora com o processo. Né? Eu imagino que deve ter uma visão muito dolorida de acompanhar essas famílias. Né? Então, acho que vocês acabam ocupando um papel até de psicóloga dessas famílias. A gente tem que tem que ter cautela com relação a isso, porque a gente, em primeiro lugar, nós somos profissionais naquele momento, mas o nosso atendimento é humanizado. A gente sempre preserva essa questão da humanização, né? A gente se coloca no lugar deles. Quem sente na pele, né? Nós sentimos na pele as dificuldades de uma pessoa com deficiência no dia a dia. A doutora Tatiane com o filho e eu com a minha filha. Então, a gente... É o propósito mesmo de vida. Então, a gente dá um sangue para fazer bem feito, né? Para fazer... Se dedica o máximo, né? Vocês comentaram que, né, se tornaram e criaram, né, um braço da OAB aqui em Pouso Alegre para esse olhar. Na prática, o que isso contempla na modificação, né, do sistema? Isso, digamos, cria mais cenários, mais propostas dentro da inclusão? Como que isso funciona? Por exemplo, se uma pessoa está buscando alguma informação jurídica e ela não tem acesso, provavelmente ela pode procurar a OAB. Alguém pode indicar, procure a OAB que tem um profissional para te orientar. A gente pode promover palestras, congressos para educar a sociedade. Inclusive, a gente está organizando um evento, né? Um fórum sobre educação inclusiva. Que bacana. Você está convidado. Já aceitei, tá? Aguardem lá. Muito bacana. Essas palestras, elas são muito benéficas, né, para a sociedade, porque, igual a doutora Tatiane falou, tem pessoas que não sabem do direito que tem direito ao medicamento, que tem direito ao professor de apoio. Uma terapia, né? Uma terapia. Então, é muito benéfico. E pela OAB, a gente já fez palestras também em CAPS, CRAS, escolas. É que a OAB chega num lugar, talvez, que você, como pessoa física, não chegue, né? Sim, por ser institucional, né? É verdade. Eu acredito que a conscientização, por isso que no começo do programa eu apresentei, que é um intuito, esse bate-papo, de levarmos o conhecimento para a sociedade. Sim. É claro que uma família que tem uma criança atípica ou algum caso próximo se identifica mais com a causa, mas a falta de conhecimento da sociedade como um todo causa essas rasuras, essas fissuras em relação ao conhecimento. Sim. Porque é muito triste você ver uma família não conseguir lidar com aquela criança por não ter informação. Pois é. De não conseguir se mobilizar em algo de melhor qualidade de vida mediante a situação por falta de conhecimento. A informação empodera, né? Por isso que a gente gosta de fazer essas palestras.
Porque essa população tem, as pessoas com deficiência, esse trabalho que você faz aqui, da gente conversar e falar, os diálogos, né? A gente tem que se abrir mais a conversar sobre isso, porque muitas vezes elas são invisíveis na sociedade. E outra coisa que eu acho importante falar, que sempre teve, tem e terá pessoas com deficiência, e que o último censo que nós temos aqui no Brasil é de 2010. Então, em 2010, o número de pessoas com deficiência era de quase 46 milhões. Nossa. Hoje, por exemplo, na atualidade, temos 5 milhões de autistas. São muitas pessoas com autismo, 17 milhões com paralisia cerebral, 13 com doença rara. Então, assim, isso porque o último censo foi de 2010. Imagina agora, né? Então, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que agir e lançar sementes para melhorar a sociedade. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar com questão de diagnóstico, né? A lei fala que a pessoa que tem tem possibilidade de ter um autismo, ela tem direito a um diagnóstico precoce. Para quê? Para ela poder fazer a intervenção o quanto antes. A lei é clara quanto isso, porque às vezes aquela criança vai ao médico, vai passando o tempo, ela perde aquela poda neural que ela podia estar sendo estimulada. Então, a lei é clara quanto a isso. Então, uma situação que uma pessoa ter dificuldade no sentido de não conseguir, ela tem como acionar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para poder agilizar. A gente está falando da nossa experiência, né? Mas existem a Defensoria, o Ministério Público que podem agir e ajudar essa sociedade também. E essa questão de não fechar o diagnóstico é muito sério, que você perde muitas coisas, né? Na escola, uma criança regular, se não foi estimulada no momento certo, ela já cria uma lacuna de desenvolvimento. Sim. Engraçado talvez não seja o termo, mas curioso, às vezes os pais acham que as crianças vão para a creche, né, para a educação infantil, só para brincar. Mas o quão importante é aquele desenvolvimento cognitivo, motor, Exatamente. de um simples brincar, de pegar um brinquedo, de pegar no lápis, isso lá no momento oportuno faz a diferença. Que seja para comer, que seja para segurar um lápis, né, para conseguir se vestir dentro de um equilíbrio. Com certeza. A motricidade, né? Então, tem que ser estimulado. E se perde, né, cria essa lacuna com a criança que demanda uma necessidade adaptativa, ela pode perder ou demorar mais para conseguir acompanhar o seu desenvolvimento. Né? E assim, na escola eu vejo que quando a pessoa tem boa vontade, por exemplo, na escola regular, se fala muito em tecnologia assistiva, mas tecnologia assistiva não abrange só aquele computador que calibra a íris do olho e a pessoa que não, a criança que não é verbal se comunica. Tecnologia assistiva abrange também você engrossar com EVA um lápis para a criança conseguir segurar. Textura, né? Então, tudo até isso... mesmo um talher, né? Um talher. Tudo isso é tecnologia assistiva. Eu me lembrei de uma instituição que eu trabalhei, que é específica, né, para crianças que têm alguma demanda especial, e no refeitório temos colheres de tudo quanto é jeito, de formas, porque cada criança tem uma pega. Então, ela se sentir confortável e se trabalha a autonomia. A criança, ela precisa desenvolver dentro daquele cenário, né, a sua autonomia de se alimentar. E às vezes a gente não para ver o quão isso é importante, faz parte. Porque é o básico, né, de você ter uma autonomia de se alimentar. E às vezes a gente não dá tanta importância. Faz parte da dignidade da pessoa humana, né? É verdade. Você acha que o fator de vergonha da família, porque eu posso dizer, enquanto uma pessoa 30 a mais, não vamos fazer conta aqui, não víamos crianças com comorbidades ou até com deficiência física na escola. Era muito difícil. Eu não me lembro no meu histórico de ter visto nenhuma criança em relação, e como você disse, os dados, elas sempre existiram. Sempre, desde a pré-história, né? Você acha que o fator vergonha ainda é uma condição que as famílias têm? Ou a falta de informação faz com que elas não condicionem o acesso? Eu acho que hoje melhorou bastante essa questão, né? Eu acho que lógico que existe muitas famílias que têm dificuldade em aceitar o diagnóstico, principalmente no autismo, que a gente tem as deficiências aparentes, né? Uma síndrome de Down, uma pessoa que usa cadeira de rodas, mas o autismo não tem como que chama? Fenotipia. Então, tem muitas famílias que a gente vê que tem que ter dificuldade de falar aquilo.
E eu acho que a gente melhorou, mas estamos caminhando, né, Flávia? Porque o mundo não está preparado para receber as pessoas com deficiência, né? E eu acredito que não são as pessoas que têm que se adaptar ao mundo, né? O mundo que tem que adaptar a elas, porque né? elas têm que ter todo o acesso que qualquer pessoa tem. Justamente. E a gente fala, você falou de acessibilidade. Às vezes a gente, dentro de um conceito que foi construído, ou que nós passamos, identificamos que a acessibilidade é só para um cadeirante ou uma pessoa idosa com uma bengala ou com algum aparelho de suporte. Mas, na verdade, a acessibilidade é para todo mundo. Sim. Você ter uma calçada que você consegue transitar é o mínimo que se espera de uma cidade civilizada e organizada. Hoje a gente tem calçadas que você não consegue passar um carrinho de bebê, né? Imagina uma cadeira de rodas de um adulto ou de um adolescente que é maior, né? Fica mais difícil. E é um esforço, né, fazer, não Sim. é uma demanda. Então, acho que são coisas que a gente precisa se tratar, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que abrange vários direitos, que é de 2015, ele prevê ali todos os direitos, inúmeros direitos, o que precisa serem efetivados, De né? fato, ser contemplados. De fato, ser contemplados. Por isso que acontece com a judicialização que vocês fazem tanto, né? Sim. Porque existe já a ordem, né? Justamente, a lei, agora mas não é concretizado. Faltam políticas públicas também para implementação, né? E ele traz um novo paradigma também para a deficiência, porque diz que a deficiência não está na pessoa, mas nas barreiras que as limitam, a barreira do meio ambiente. Um ambiente que não é acessível a todas as pessoas é um ambiente deficiente. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, sabe? Não só para a pessoa com deficiência, mas para aquele para o idoso que tem uma baixa mobilidade. A gente tem que pensar o mundo para todos. Uma pessoa obesa, talvez, que não tem uma mobilidade tão justamente, fácil, né? a gente tem que começar a pensar dessa forma, né? São questões esquecidas, né? Esquecidas. Acho que só quem passa ou sente, talvez, tem uma dimensão do quão aquilo é importante. Justamente. Não sei se vocês já quebraram algum membro, mas teve uma vez, já tem anos ainda, eu quebrei a perna e eu precisei resolver alguma coisa na cidade. A gente fala que a cidade ainda... Eu morava lá no São Cristóvão ainda e eu precisava vir para o centro para resolver alguma coisa. E meu pai tinha me levado de carro e para retornar eu voltei de ônibus. E eu estava com a perna engessada até acima do joelho e estava de muleta. E aí eu sentei, então era a entrada pela frente, e eu falei, eu posso girar a catraca e descer para frente? O doutor disse, não, você não pode. Tem que passar. Eu falei, moço, mas por que eu vou passar a catraca se eu posso, né, pagar e já descer que fica mais fácil? Não, você pode. Claro que eu estou falando de, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas é um pensamento, infelizmente, que as pessoas têm. É uma questão de mobilidade. Justamente. E naquele momento era temporal, porque eu estava com a perna quebrada, em algum momento eu ia me recuperar. Mas uma pessoa que tem uma deficiência, olha a condição, é um constrangimento, porque passar na roleta não é um espaço adequado, é um espaço, não digo adequado, mas ele recebe um padrão de pessoas que eles acreditam que seja normal. A gente recebeu um depoimento uma vez de uma família que ela agendou um dentista que atendia criança com deficiência. Quando ela chegou para atendimento, a criança fazia uso de cadeira de rodas e tinha uma escada de mais de 100 degraus. Como é que faz a acessibilidade no espaço você imagina, né? Não é fácil ainda. Não. Como se a barreira do externo, né, do ambiente ainda causa um constrangimento, digamos assim. Sim. Né? Porque numa situação dessa você faz o quê? Você senta e chora? Porque né, é muito complicado. Você tem que ir, talvez, para frente de um juiz, apresentar um caso para ele achar relevante. Né? É constrangedora. E em situações que os direitos da pessoa com deficiência são violados, o Conselho Municipal que eu me referi, né, que fica lá na Secretaria de Políticas Sociais, eles recebem denúncias, apuram. Então, existe esse órgão fiscalizador, assim como o Ministério Público também. Que bacana. Sim. Então, por exemplo, uma família que, por algum motivo, foi lhe tirado o direito de ir e vir, ou limitado
Onde ela procuraria esse apoio ou essa denúncia? Ela pode procurar o Conselho Municipal e o Ministério Público. E tem a possibilidade de resolver administrativamente, né, com um ofício, né, uma intervenção do poder público. E se acontecer de isso não tiver êxito, aí é a possibilidade dela procurar um advogado para fazer a efetivação do direito dela. Para conseguir se fazer valer aquilo. Fazer valer. Entendi. Bom, nós vamos caminhando para o final dessa entrevista, mas antes eu gostaria de falar com você aí de casa que nos vê nesse momento, falar para vocês dessa bela caneca que está aqui, que é o nosso parceiro Tronello, presentes personalizados. A Tronello é uma empresa onde ela auxilia você a dar o melhor presente para o seu convidado, para a sua família, para a sua ocasião. Seja o aniversário de 15 anos, casamento, bodas, enfim, que seja uma pessoa que você gostaria de agradar com algo personalizado, entre em contato através do Instagram, @tronello.com.br. E também nós temos a nossa parceria junto com a SA Store, que inclusive estou usando esse casaco, né, que a parceira disponibilizou para eu estar aqui gravando com vocês, ficar uma coisa mais estilosa. E a Store Modas não é só apenas uma loja de roupas, e sim uma loja que traz estilo e conceito naquilo que você precisa. Seja imprimir uma imagem mais casual, mais formal, que auxiliará você dentro da sua profissão, da sua ação, algo mais prestigiado e diferenciado para aumentar ainda mais o seu prestígio no meio que você atua. Bem, meninas, nós fazemos aqui no final do programa um bate-bola, né? Eu vou falar uma palavra e aí eu vou pedir para que vocês tragam à mente aquilo que você entende ou aquela palavra reflete para vocês de uma forma melhor. Vou começar com a Flávia. Família. Fundamental. Ok. Educação. Essencial. Ok. Direito. Necessário. Necessário. Mãe. É a coisa mais linda que existe nesse mundo, o amor supremo. Essa vai para você também. Mãe. Mãe é o amor sublime. É a sua melhor escolha? Ser mãe? Minha melhor escolha. Muito bacana. Tatiane por Tatiane. Entendi. O que você entende quando você olha no espelho? O que você enxerga enquanto pessoa, persona? Eu acho que eu sou uma pessoa muito lutadora, que estou buscando fazer o bem, não só para minha família, mas para as pessoas que eu convivo e que eu posso prestar algum apoio. Muito bacana. Flávia por Flávia. Eu sou uma pessoa dedicada, perseverante, luto muito pelos direitos das minhas filhas e das demais pessoas com deficiência. Quero continuar lutando sempre. Muito bacana. Bom, doutora Tatiana, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, enquanto profissional? Você falou tanto de propósito, o que você pode deixar para essa mãe, para essa família que nos assiste agora? Eu queria falar para as mães, para todas as famílias, né, que o direito da saúde e a inclusão não é um favor, é um direito. Então, não se esqueçam disso, não se calem, busquem informações, porque a gente tem que fazer valer o que está no papel, né? Então, reforçando, né? A inclusão e o direito à saúde não é um favor, é um direito. A gente tem que lembrar disso sempre porque às vezes a gente fica coagido de fazer alguma reclamação, de pedir alguma coisa ou na escola, ou seja no nome da saúde. Então, a gente não está pedindo favor para as pessoas, a gente está exercendo um direito, né, constitucional que existe em favor das pessoas com deficiência. Muito bacana. Flávia, o que você poderia falar para essa família, para essa mãe que talvez nos assiste tão desesperançosa e não saber para onde ir? Sim. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: nós somos aqueles por quem estamos esperando. Então, façamos nós, né, busquemos os nossos direitos de qualquer forma, através do Ministério Público, da Defensoria Pública, de um advogado particular, porque a informação é poder. Então, se você tem aquela informação, sabe daquele direito, lute pelo seu filho, que vale muito a pena lutar. Muito bacana, muito obrigado. Aproveitando, vou deixar aqui com vocês um pequeno mimo aqui do Pode Pro. Quando vocês tomarem seu cafezinho, vocês lembrem dessa oportunidade. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito. Que linda. Obrigada, Felipe.
Pessoal, peço que você acesse o canal, curta, compartilhe e comente sobre os episódios e esse episódio especificamente, que acredito que contribuiu muito para a sociedade, para a família e as demandas das crianças atípicas. Muito obrigado, nos encontramos no próximo programa.